Podcast. Olá, trilheiros! Sejam muito bem-vindos a mais um Na Trilha Podcast. Eu sou Fernanda Deroco. Eu sou Tami Caseloto. E eu, sou Camila Nunes. E juntas nós iremos conduzir, Tami? Né, Fer? Mais um episódio maravilhoso. E hoje nós temos uma mulher incrível aqui, né, amiga? Uma maravilhosa. Ela que trilha pelos caminhos do direito familiar. Ela que é Larete comigo. Depois eu explico esse código no decorrer do episódio. Com vocês, doutora Cíntia Bonini. Meninas, eu quero agradecer por estar aqui, pelo convite de vocês. Fiquei muito feliz de estar aqui. E, bom, eu me chamo Cíntia, pode me apresentar? Pode, me chamo por Cíntia favor. Paula Bonini Garcia, curtinho, né? Eu tenho 49 anos, eu sou advogada há 26 anos, sou casada, né? Tenho 3 filhos, já o mais velho tem 24 e o mais novo fez 18. E eu me especializei há mais ou menos uns 6 anos em direito de família e sucessões. Então é o que eu gosto e estou fazendo atualmente. E é o que nós vamos conversar aqui, né? Isso aí, seja maravilha. bem-vinda, doutora. Obrigada, muito feliz. Hoje a mulherada aí, pode tirar, todas as dúvidas. Com certeza. Fer, chega o microfone da doutora mais pertinho dela. Pode puxar, doutora. Aí, do jeito que você ficar confortável. Tá confortável pra Não, você? tá bom. Diretor, tá bom o som? Beleza? Pronto. Pessoal do TikTok, gostaria de falar pra vocês, comentem eu quero para vocês concorrerem a 2 vouchers para vocês palpitarem no nosso parceiro granabet.net, a sua casa de apostas do interior. Então, comentem aí no TikTok eu quero, a gente vai marcar os arrobas, quem tiver ao vivo pela live do TikTok vai poder concorrer a vouchers para palpitar e poder ganhar uma graninha com o Granabet. Vocês do YouTube, agora, gente, eu gostaria de, antes da gente começar a descobrir aqui tudo da doutora Cíntia, primeiro eu quero começar com aquele quadro maravilhoso que todo mundo gosta, que é o motivacional da Tami. A nossa Ana Maria Braga do Na Trilha. Gente, hoje eu quero desejar pra vocês, assim, que tudo fique lindo e lembrar que praticamente todo mundo começa do zero, tá? E no zero você já tá, querido. Então vai, reage, pente o cabelo e vai embora. Reage. Maravilha! É isso Se a aí. Tami falou, tá falado. Hoje é isso. É uma frase inspiradora. Inspiradora, começa, movimenta, meu bem. E agora, gente, eu quero chamar os nossos patrocinadores, as pessoas que acreditaram e acreditam no nosso projeto. Olá, trilheiro! Se esse podcast está chegando até você, se você está vendo esse projeto maravilhoso, é porque tem empresas maravilhosas que acreditaram no nosso projeto, são eles nossos parceiros patrocinadores, e eu gostaria de agradecer e falar um pouquinho de cada um aqui. São eles: Lojas TKs, o e-commerce da família. Você quer dar um upgrade na decoração da sua casa? De cabeceiras a sapateiras. Gente, se você quer um móvel de qualidade, Lojas TKs, o e-commerce da família. Pensou em internet de qualidade? Easy Connect, provedor de internet, o melhor provedor de internet de Mirassol e região. Gente, Easy Connect tem o melhor suporte de domingo a domingo, inclusive feriados. Da Deroco Salão, o salão de beleza lá de Jaci, especializado em penteados, maquiagem e progressiva sem formol. Você quer um atendimento de qualidade? Siga @Fernanda Deroco nas redes e agende um horário, você merece elevar a sua autoestima. Cantinho Gourmet, o seu mundinho doce em Jaci. Gente, Cantinho Gourmet é uma confeitaria em frente ao Hospital de Jaci. Um local para você levar a sua família, fazer sua reunião de conferência. Especialíssimo demais, gente. De café da manhã, lanchinhos, docinhos gourmets. Siga nas redes @Cantinho Gourmet e vai lá para ter um atendimento de qualidade e fazer uma refeição maravilhosa. Para você que precisa de um profissional que faz cortes para o YouTube, cortes para o Instagram
E se você é DJ, quer produzir sua música eletrônica, @Seeker Music, ele vai cuidar de você com todo o carinho. Gente, o nosso novo parceiro, granabet.net, a sua banca de apostas do interior paulista. Gente, aqui o seu palpite vale muito. São mais de 50 apostas esportivas que você pode fazer. É só você entrar no granabet.net, escolher a aposta que você quer fazer no dia que você quer fazer. Ao finalizar a sua aposta, você vai ser redirecionado para um consultor via WhatsApp. É 100% seguro. Ele vai validar o seu bilhete e aí, gente, é só você ser bom de palpiteiro, que aí você vai poder ganhar sua graninha com muita responsabilidade. Não se esqueça, granabet.net. Acesse aqui, o seu palpite vale muito. E para você que quer ser um parceiro desse projeto, que quer ser um patrocinador, entre em contato com a Ludmilla, nossa assessora maravilhosa, pelas bios das nossas redes sociais. E aí a gente vai mandar o nosso Media Kit para você, para sua marca aparecer aqui com a gente. Isso aí, Fer. Aparecer aqui na trilha, né? Com certeza. Muito obrigada a todos os patrocinadores, hein? E muito obrigada, né, aos nossos patrocinadores, as pessoas que estão acreditando no nosso projeto desde o início. E estamos aí, ó, já passamos de 10 episódios. Lindos e maravilhosos. Obrigada a todo mundo que acreditou na nossa ideia. Obrigada por estar com a gente. Com certeza. Doutora Cíntia, você é natural de onde? Eu sou natural de Potirendaba, mas é assim, eu nasci em Potirendaba, mas eu passei a minha infância no Paraná. Eu sou paranaense de coração e, né, natural daqui de São Paulo. Que delícia. Meus pais, a família dos meus pais, o pai, a mãe dos meus pais, eles todos eram de Potirendaba, né? Agora faleceram. E aí os dois se conheceram, começaram a namorar, isso há 50 e poucos anos atrás. E como eles são professores, eles resolveram desbravar o sertão do Paraná. Então foram para lá para começar, né, a carreira lá. E aí depois se casaram e eu fiquei lá. Nasci aqui, né, em Potirendaba. Na verdade foi em São José do Rio Preto, mas eu fui naturalizada em Potirendaba. E aí, mas a minha infância inteira eu passei lá no Paraná. Até quantos anos ficou lá? Até quando eu passei na faculdade de Direito na UNAERP em Ribeirão, eu tinha 17 anos. Aí eu vim pra cá, então eu estudava em Ribeirão e final de semana eu ia pra Potirendaba, ficava na casa da minha avó. Nossa. Que delícia. E a Cíntia da infância, né? Era brava. E aquela vontade de ser advogada, defensora, veio desde a infância, doutora? Desde a infância. Eu sempre gostei muito de ler. A minha mãe sempre incentivou muito a leitura, então eu lembro que ela assinava Capricho, né, na época. Vocês não sei se pegaram essa época. Capricho, revistinha da Mônica, revistinha da Disney, aí tinha o Nosso Amiguinho. Então eu lia tudo. Aí ela assinava Veja, eu lia Veja, então eu sempre gostei muito de ler. E aí eu pensava assim, ou eu vou fazer jornalismo, ou eu vou fazer direito, ou não sei. Porque eu tinha vontade de ser pediatra também, mas eu não posso ver sangue. Tem esse detalhe. Porque vê um pouquinho nessa profissão, né? Então como que eu ia fazer uma faculdade de medicina sem ver sangue, né? Não tinha como que eu ia tratar, como que eu ia operar. Então me deixei de lado e resolvi seguir a trilha do direito. Nossa, que bacana. E aí eu fiz 1 ano e meio em Ribeirão. Depois eu transferi para a Unirp, que na época era Unirp, que agora é Unirp, hoje já é Unirp ainda. E aí eu terminei a faculdade aqui em Rio Preto. Né? Então eu fiz 1 ano e meio em Ribeirão, transferi para poder ficar mais perto dos meus avós, né? E aí terminei a faculdade em Rio Preto. Então foi que correria que era quando estava em Ribeirão, né? Nossa, era. E era muito engraçado, porque o dono da faculdade, ele tinha o mesmo sobrenome que o meu, que é Bonini. Então, o Bam lá, né, rico. E aí os professores falavam assim, mas você é filha do reitor?
Não. Ai, você nunca se passou por parente? Você é Bonini? Mas o que eu olhava pra mim assim na época, não dava. Não, ia de ônibus, tênis, camiseta, não ia passar por... Ô, Cíntia, e você teve uma infância, como que você diria, uma infância mais... Foi uma infância boa. Aham. Como eu falei, meus pais foram para lá, então a gente não tinha parentes lá. Eles tinham vários amigos, casais de amigos. Então, eles faziam muita festa, eles faziam muito churrasco, e aí tinha todos os filhos desses amigos eram todos da minha idade. Então, a gente teve uma infância bem legal, de ir no clube, de piscina. É uma cidade pequena, chama Formosa do Oeste, é lá no norte do Paraná. Mas foi uma infância legal, assim, estruturada, digamos. Estruturada, foi boa, foi legal, assim, não lembro de nada muito difícil, não, foi bem legal. A única coisa, assim, que eu lembro, um traumazinho maior na infância, era assim, eu sempre fui muito, muito alta. Eu tenho 1,78 m desde os 14 anos. Eu sempre fui muito grandona e eu era bem gordinha na época. Então, a coisa assim, um traumazinho de infância é aquele bullyingzinho. Imagina isso há quantos anos atrás, né? Então tinha aquela. Aí descia a porrada no povo, tá tudo certo. E dava um soco de cima pra baixo, acabava com todo mundo. Então eu era a última da fila. Quando ia dançar quadrilha, por exemplo, nunca tinha um menino do meu tamanho, porque eu era muito grandona. Eu ia nos bailinhos, que na época tinha. Brincadeira. Não, pode relaxar. Brincadeira. E aí eu era a maior de todos. Então tem esses traumazinhos, assim, mas tudo bem, né? Gente, meu caso era o contrário. Eu era um anão. Eu era muito pequenininha. Bom, não sou muito, né? Mas aí eu sempre era a primeira da fila. O povo queria me pegar no colo, porque eu era muito baixinha. E eu era a última, né? Então, eu acho que a gente, né? Cada um ali dentro do seu biotipo, né? Acho que sofre as consequências. Mas eu era brava também, viu? Levava desaforo, não. E falava, xingava e queria meu lugar, tava nem aí. Nossa, mas antigamente era mais gostoso de resolver o bullying, né? Mas você já sabia que era bullying, né? Então zoeira. Zoando. Era zoeira. Mas aí você xingava de volta. Quem não me conhece fala, nossa, uma vez quando eu trabalhava vendendo móveis pro André, um cara falou assim pra mim, se você estiver ouvindo, nossa, a hora que eu cheguei desse tamanho, com um vozeirão desse, eu achei que eu ia encontrar uma mulher de 2 metros de altura. Aí eu falei assim pra ele, e você com a voz que mostrava, eu pensei que você era novo, não que você tava morrendo. Saiu, gente, foi sem querer, mas eu adoro ele. A gente ficou muito amigo. Na altura, né? Você deu altura. A gente ficou muito amigo, só que eu sempre gostei de ser pequenininha. Eu falo que eu sou chaveirinho. Chaveirinho, né? Eu falava assim que eu queria ter pelo menos uns 10 centímetros a menos. Ai, para, mulher. Você é linda. Porque, eu não uso salto. Só assim, se eu for num casamento, se eu for numa formatura, aí eu coloco, mas nada muito alto. Então, eu falei, um pouquinho mais baixinha só pra poder usar salto, né? Mas. A Gisele Bündchen, arrasa, passarela de salto. Sim. E outra, até hoje em dia, pra sua profissão, eu acho que deve chegar numa imponência. Sim, elegante. Exatamente. Eu acho que você casou, né? Com a profissão. Deu muito bonito, né? Porque querendo ou não, é uma certa imponência, né? Sim, coloca uma imponência. Chama. Bom. Ver o Pitbull. Chegando pra defender alguém. E o duro é assim, que as minhas amigas eram todas menores que eu. Era sempre a grandona, né? Tinha eu e uma outra amiga, a Simone, que ela era do meu tamanho, então a gente era as duas grandonas e as meninas todas pequenininhas, delicadinha, miudinha, e eu lá, grandona. Então isso é uma coisa que me marcou um pouco. Mas você é alta, só que você é classuda, você é elegante. Eu acho mulher alta, quando ela tem tipo uma classe igual a sua assim. Ai, que chique. Eu acho muito lindo. Eu tenho uma amiga também que ela é super alta. Gente, ela gesticula igual você. Eu fico assim, lindo, como é né? classuda demais, gente. E outra. E como eu sempre fui muito grande, eu não queria chamar muita atenção. Então, essa coisa de ser muito alta chamava atenção. E eu não queria
não queria, ainda mais na adolescência, você não quer chamar muita atenção. Então eu falava, ai meu Deus, muito grande, muito alta. E eu queria ser menor, então nunca, assim, falei, é bom ser alta. Não, eu nunca achei muito, não. Via pelo lado negativo da situação. E a irmã da minha mãe, eu tenho 1,78. A irmã da minha mãe, ela tem 1,84 m. Hoje ela tá aposentada, mas ela jogou basquete. Nossa. Ela foi pra Jundiaí jogar basquete e ela chegou a morar uma época com a Paula e com a Hortência. Depois ela ficou mais, né, lá em Jundiaí mesmo, mas porque ela é muito grande, muito alta. Então, Mas sim, eles vão. E aí ela foi pra lá. É uma coisa Que maravilhosa. gostoso. Ô, doutora, você falou que foi pra faculdade com 17 anos? 17, é. Você passou de primeira, assim? De primeira. Só que assim, Inteligente. eu acho, eu fui, a UNAERP era particular. E eu fiquei tão ansiosa para começar a fazer a faculdade que eu acho que eu talvez me arrependa um pouco de não ter tentado mais um ano de cursinho para entrar numa estadual ou uma federal, que a gente acha que faz diferença, né? Pelo menos naquela época eu achava. Mas hoje eu já tenho um pensamento diferente. Eu acho que depende muito do aluno, da pessoa que vai fazer, né? Eu falo para os meus filhos, depende muito de você, não tanto da faculdade. Então, não ligo mais tanto por não ter passado. E quando eu passei, não foi bem a faculdade que eu queria, mas naquela ansiedade de começar logo, então eu fui. E Então, qual faculdade que você queria? Eu queria fazer o EL em Londrina, Aham. ou a UEM, que era Maringá, né, que era estadual, ou a Federal do Paraná. Eu cheguei a prestar, mas eu não passei, porque a gente acabaram de sair do terceiro colegial e eu acabei não passando. Mas ficou aquela coisa, sabe, assim... Remoendo. Você sabe que tem muito isso, né? Isso passa de geração em geração, né? Você tem que fazer uma federal. Você tem que estar lá. E realmente, eu concordo com isso que você disse, que é o aluno e não a faculdade. Sim. Porque você não sai preparado de nenhuma. De Depois nenhuma. você tem que fazer muita coisa, pós-graduação, muita. estudar muito. Muito, e principalmente no direito você tem que estar se atualizando sempre, né? Sim. Vai ter que estudar pro resto da vida, Pro né? resto da vida. As E leis você não mudam. sai sabendo advogar, você sai sabendo a teoria mais ou menos, né? A prática é que é... É verdade. Né? No dia a te dia que você vai ensina, pegando, no dia a né? dia que te ensina a fazer e advogar, né? Aí você fez a faculdade e você foi estagiar. Eu fiz a faculdade, eu já saí, passei, fiz a prova da OAB, passei, graças a Deus. Na época, o meu curso era de 4 anos, foi o último curso de 4 anos. Agora, o curso de Direito ele tem 5 anos. E aí eu fiz, e aí comecei a advogar. E fui fazer estágio primeiro. Fui fazer estágio era no escritório do Dr. Walter Piva. Eu falo que o destino da gente é uma coisa... Chegando lá, eu ia fazer uma entrevista com esse Dr. Walter Piva. Ele não estava. E aí, quem que me entrevistou, que estava lá? O meu marido, né? O Alexandre, né? Que é advogado. E aí, a gente conversou. Ele falou, não, pode vir, começa a fazer, né? O estágio. E eu fui. Porque na época ele tinha namorada, eu também tinha namorado, né? Na época, então. Mas acho que quando as coisas têm que acontecer, acontece. Eu estava lá fazia um mês. Eu entrei em maio, esse episódio aconteceu em junho. Ele começou a receber um buquezinho, um calanchoe, que chama, escrito assim, né? Eu gostaria que você fosse o meu namorado. E a letra do bilhete, eu juro, gente, era igualzinha a minha letra. Idêntica. Doutora. Jura? Aí ele chegou a pegar alguns recados que eu anotava, que às vezes eu anotava, né? E sobrepor a letra do bilhete na minha, e a letra era igual. Aí ele me chamou, 2 dias ele recebeu esse negócio aí. Aí ele me chamou lá e falou, foi você que mandou? Eu fiquei roxa, gente, porque fazia um mês que eu tava lá. Imagina, né? Vergonha, ele tinha namorada. Eu falei, não, juro por Deus, não fui eu. E ele, até hoje ele fala assim, foi você, né? Eu falei, não fui eu. Não descobriram quem foi? Não descobrimos até hoje. Eu falei, fala pra mim, alguma namorada tua aí que você
Ele fala, não sei quem que é. Ele fala, não sei. Será que não foi ele mesmo que mandou pra ele? Olha, nós vamos investigar isso aí. O pior era porque antigamente, né, ele escrevia o bilhetinho. Tudo. Mulher, você que escreveu, não se identifique, porque fale agora o caso para sempre. Se você não falou aquela hora, você não vai ter que falar nunca mais. Que agora já era. Já tá casado. E a doutora até agradece, né? Porque arrumou o casamento. Era pra você, errou, minha filha. E aí, o feitiço virou contra o vencendo. E como que aconteceu esse desenrolar? Aí ele começou a achar que eu tava, né, paquerando ele, né? E eu, assim, com vergonha, né? Mas, por que não, né? Meu relacionamento também já não tava muito legal. Ó, tô batendo a mão. Já não tava muito legal e ele também. Então, aí foi acontecendo aos poucos, né? Eu larguei do namorado, ele acabou largando da namorada dele. Aí demorou um pouco ainda. Mudamos de escritório, ele me convidou para ir pro escritório trabalhar com ele. E aí foi. Que espertinho. Espertinho. Aí a gente chegou a namorar 1 ano. E aí nós casamos, na verdade. Nós fomos morar junto e depois eu falei, não, como boa advogada, nós vamos casar. 20 quantos anos junto? 24 anos. Nossa Senhora. 24 de casado. 2 décadas. Gente, que bacana. Tempo, né? Obrigada, moça do Calanchoe. Obrigada. Até hoje eu não sei quem que é, né? E vocês nem suspeitam? Não. E é duro que ele acha que fui eu. Eu falei, você acha? Fazia 1 mês que eu tava lá. Eu não ia ter essa cara de pau. Eu falei, eu nem achava você lá, essas coisas também, né? Valorizando o passe. Mas é bacana que depois disso vocês começaram a se notar de outros olhos, porque eu né? acho que ele não acreditou que não era eu, né? Mas Ele não acreditou mesmo. Ele falou, eu também não duvida E a namorada dele olhava pra mim meio feio, assim, né? Porque ele contou pra ela, lógico. Sim. E eu falava... Pra fazer uma média, né? Não fui eu. A gente tá com ele, a gente também não tá acreditando muito não, mas tudo bem. E aí a coisa... acho que até hoje ele não acredita, mas tudo bem, né? Agora já foi. Você caiu no conto do Calanchoe aí. Ô, Cíntia, e no começo você pegava todo quanto é tipo de caso? Tudo no quê? Todos os casos, todos. Sim. Eu, lá no escritório, ele sempre fez muita parte de família. Família não, perdão, de trabalhista. Ele adora trabalhista. Eu não gosto da parte trabalhista. Então, eu ficava mais com a parte civil e criminal, que era a minha paixão, né? Direito criminal, eu sempre gostei. Só que o dia a dia, a prática do direito criminal não é fácil. Porque, né? Então... A cabeça deve ficar... E às vezes... Não era o que eu imaginei. A teoria é linda, mas a prática não é tão legal. E então aí eu comecei a pegar bastante casos de indenização, cobrança, mas assim, quando vinha família, é o que eu mais gostava. Vinha divórcio, antigamente tinha separação, né? Depois que era divórcio, guarda, pensão, essas coisas. Então eu percebi que eu gostava, que era o que me interessava. Eu falei, aí na pandemia, que eu comecei a produzir conteúdo no Instagram, e eu falei, quer saber, eu vou nichar e vou começar a falar bastante sobre direito de família e isso, um pouco de sucessão, né, que é inventário, planejamento sucessório, e aí eu só vou fazer isso. Na época da pandemia, você percebeu que o aumento de divórcio aumentou? E quem te procurava mais? Homens querendo divorciar ou as mulheres? Olha, eu acho que quando o casal começou a conviver, né? 24 horas, porque a gente... que essa vida corrida, você convive mais no final de semana, né? Então, isso foi abalando muitas relações que acho que já não estavam tão boas, né? Ou que a pessoa não tinha percebido que não estava tão bom. E aí isso foi aumentando. Para mim, o que mais... Eu percebi um aumento, sim. E mulheres sempre acabavam me procurando mais. Também na época da pandemia, as pessoas te procuravam mais para fazer inventário, essas coisas, porque... Começou a morrer. Muita gente, né? Até que não, inventário até que não foi muito. Mas divórcio. E divisões de bens depois da pessoa, não sobreviveu à pandemia. Foram muita gente atrás para dividir os bens da família? Sim. Não tanto quanto eu imaginei. Eu acho que também
o pessoal passou por uma situação financeira, foi difícil, né? Então, não era todo mundo, né, que podia arcar com um advogado, com um inventário, então não foi tanto assim, mas aí depois começou a aumentar os casos, sim. Depois... E quando você fala assim que o criminal não era para você, o que fez você desistir? Do criminal? Ó, uma coisa que me marcou muito, porque eu falo assim, todo mundo tem direito à defesa, né? Sim. Só que aí, às vezes eu tinha que explicar para os meus filhos assim, eles percebiam, às vezes, minha conversa com meu marido, que às vezes a gente conversava. Aí ele falava assim, mãe, se você está defendendo bandido? Você está defendendo... Ele roubou, mãe? Ele furtou? Né? Não sabia a diferença, mas... aí eu ia explicar assim, não, a mamãe faz uma defesa técnica, ele pode até ter feito, né, cometido um crime, mas eu tenho algumas partes que a mãe precisa defender para diminuir a pena, para dar uma liberdade, né, provisória. Então, mas eles não entendiam muito. Então, até que apareceu um caso de estupro, né, para mim, que foi até da assistência judiciária, que foi que eu não escolhi e fazer a defesa, mas acabou vindo para mim e eu tive que fazer. Então eu falei, acho que eu não quero mais, né? Apesar de eu saber que a pessoa tem direito, talvez ele não é culpado ou, né, a história não aconteceu bem como o promotor está dizendo lá na denúncia, mas não estou preparada assim para defender, para ser o meu dia a dia, não. Eu falei, não quero. Acho que entrou mais a questão de valores. E dos meus filhos falar, mãe, mas você, né, tá falando... Como que você fala uma coisa pra eles, aí eles veem você fazendo outra? Na cabecinha deles, eles não entendiam muito. Então, eu falei, vou diminuir, vou focar mais na parte, né, de família, que eu também gosto de sucessão. Às vezes eu faço criminal ainda, mas muito pouquinho. Muito pouquinho. Hoje você pode escolher, né? Hoje falando só assim, coisa que se vier alguma coisa contra a mulher, alguma coisa de estupro, alguma coisa contra a menor, eu já não... Mas se uma de nós três precisar na parte criminal, você tá aí, né? Sim. Obrigada. Porque se por um acaso a gente perdeu o réu primário, assim, né? Aí a gente dá um jeito. A gente aciona. Porque, assim, é um assunto que as pessoas ficam assim, mas ele matou, ele estuprou, eu não admito. E dentro do direito tem um fundamento, né? De que todo cidadão, ele... Tem direito à defesa. Às vezes mas matou em legítima defesa, né? Então isso já exclui a culpabilidade. Então tem tudo isso que o advogado pode alegar. Então, essa a parte do advogado, é uma defesa mais técnica, né? E aquela questão de, às vezes, diminuir também a pena, né? Não que você vai conseguir livrar a pessoa do crime, mas você vai tentar... Você vai tentar diminuir. Tem como, então Eu não ia conseguir. E diz que assim, uma vez eu ouvi um podcast aí, que um certo diretor foi participar, e eu gostei do podcast, eu comecei a seguir e foi um advogado. E aí o advogado falou, olha, eu enquanto advogado eu tenho que separar. Eu enquanto advogado eu tenho que fazer as vezes do advogado, e eu enquanto cidadão eu posso me revoltar com a coisa. Mas agora, assim, como advogado... É difícil, né, amiga? É difícil. Eu tenho um primo que ele advoga também, ele ficou 5 anos fazendo criminal e ele... vai parar, ele não aguenta mais, ele falou. Porque você tem que atender o teu cliente sem julgamento. Você tem que atender tecnicamente falando, né? Principalmente na criminal. E às vezes eles não contam tudo. Então... Que aí dificulta mais ainda o trabalho de vocês, né? Eu falo, você me contou tudo? Não, contei tudo. Mas aí chega lá na hora da audiência... E a defesa do outro lado chega com outras... Com outras coisas, com outras testemunhas, então... É difícil também, essa parte também é difícil. Então. Ô, Cíntia, e quando você começou a postar no Instagram, você teve dificuldades com os colegas de profissão? Porque nem todo advogado fica fazendo um trabalho como você faz. Assim, quando eu comecei, foi na época da pandemia. Eu falei, olha, eu preciso dar um up, né? Porque para todo mundo foi difícil, né? Então, eu falei, não, eu tenho que mostrar o meu trabalho. E eu comecei a ver muitos advogados postando, só que eu morria de vergonha de aparecer. Eu falava, como é que eu vou abrir o celular e vou falar? Né? Eu tenho vergonha, eu não consigo. A gente tem muito medo do julgamento, né? Muito medo do julgamento. Então, eu só postava, tudo escrito, no story também, mas eu não aparecia. Só que aí, eu fiz um curso de marketing jurídico, ela falou,
Se você não aparecer, as pessoas não vão saber quem que você é. Quem não é visto não é lembrado. Você tem que... Não importa se a pessoa vai te julgar ou não, o que importa, elas pagam teus boletos. Ele falou assim, não, então, abre essa câmera aí e fala. Aí eu lembro, a primeira Adorei vez... essa psicologia. Não é? Pela primeira vez eu fiquei morrendo de vergonha. Aí eu olhava assim, quem tinha me assistido, queria... Assim, falei, ai, que vergonha, não vou nem ver o que eu postei. Mas aí foi indo, fui perdendo a vergonha, assim, até hoje eu tenho ainda um pouco, mas tem dia que eu não tô bem, então eu não abro, né, eu não falo, mas foi muito bom. Tem uma constância. Agora, a OAB, ela limita muito essa exposição do advogado. Eu não posso, não é tudo que eu posso postar, por exemplo, assim, não só no Instagram. Vocês já devem ter visto outdoors de por exemplo, dentista, médico. Eu não posso fazer, olha, se você precisar de um advogado para divórcio, não posso, nós somos proibidos, nós não podemos. Porque é captação ilegal. Eu não posso, no Instagram, falar assim, olha, se você precisar de um advogado, o meu telefone é esse, você me contrate. Eu não posso fazer isso, é infração ética. Eu posso falar assim, em caso de dúvidas sobre esse conteúdo, procure um advogado de sua confiança, entendeu? Eu não posso falar, me procure, como um médico, como um dentista. Então, se eu fizer isso, eu tenho uma infração ética. Então, eu acho que isso ainda está muito... Eu acho que eles deviam melhorar isso. Porque o advogado, você não pode sair mais entregando cartãozinho. Você tem que aparecer, né? Os tempos mudaram, né? Mas são muitas coisas que ainda precisam evoluir, né? Sim, e eu acho que a OAB precisava acompanhar isso. Com certeza. Agora eu quero começar a pergunta técnica. Fernanda adora. Eu adoro. Doutora, tem uma pessoa conhecida, o marido pediu divórcio, ela se divorciou e tal. Aí o advogado dela pediu um valor, chegou lá no dia, não entraram em consenso, ele ofereceu um valor assim, tipo assim, eles tinham um valor bem alto de bens juntos. Ele ofereceu 12 mil. Tipo assim, ele tinha 100 mil de patrimônio. Ele ofereceu 12 mil ali pra ela. Ela não, óbvio que não aceitou, né? O que acontece nesse caso? Vai ficar brigando, recorrendo? O que importa na hora do divórcio com relação à partilha dos bens é qual é o regime de casamento. Tá? Então, por exemplo, se você é casado no regime da comunhão parcial de bens, que é o mais comum, não sei qual que é o teu... O dela eu não sei. E o meu eu nem lembro. A Fernanda até assim, a minha amiga mandou perguntar. Não, o dela eu não sei. Mas, gente, ela nem sabe o dia que ela vê. Mas eu não tô citando nome. Então, tudo que você adquirir durante o casamento, independente de quem pagou, independente do nome de quem tiver, mesmo se, por exemplo, você só ficou em casa, só ficou não, porque a gente fica em casa e trabalha muito, cuidando dos seus filhos, o seu marido saiu para trabalhar e com o dinheiro do salário dele, ele que comprou esses bens, no momento do divórcio é 50% cada um. Né? Então, o que ele está falando aí não é bem assim, né? Não é bem assim, a não ser que esses bens eram que ele possuía antes de se casar. Então, na realidade, teria que analisar. Porque é profundo, né? Mas eles ganharam de presente de casamento um apartamento da família dele. E aí eles reformaram esse apartamento juntos. Então, e tem essa questão. Por exemplo, você ganha um apartamento antes de você casar, tá? Aí um apartamento na praia. Aí você casa com o Gabriel e aí você aluga esse apartamento. Então, se um dia você se divorciar, por exemplo, do Gabriel, esse apartamento é só seu. Só que os frutos que esse apartamento deu, por exemplo, frutos que a gente fala é o aluguel. Você guardou numa poupança esse dinheiro do aluguel, achando que é minha poupança, só, né? No momento do divórcio, você vai ter que dividir esses frutos, entendeu? Por isso que é bom já ganhar e gastar. Exato. Então tem
um monte de regrinha, um monte de coisa, né? Depende. Por isso que eu falo que uma das coisas mais importantes é a escolha do regime de bens quando você vai se casar. E ninguém se atenta muito a isso. Eu mesmo não lembro. Geralmente, se você não escolheu, deve ser o de comunhão parcial de bens. O meu é total. Tudo teu, né? Porque ela é possessiva. Se for total, é o que tinha antes e o que tinha depois é uma coisa só. Aí, Viu, marido? Tá ferrado esse marido. Não, não é total, não. Eu acho que é o outro. Ô, doutora, e assim, uma pessoa que ela vive junto, mas não é casada em papel, qual as vantagens e desvantagens? Eu acho que tem mais desvantagem do que desvantagem, né? Seria o melhor casar ou fazer um documento? quando você vive em união estável, mesmo sem reconhecer em cartório, existe um regime de bens, porque a união estável ela gera efeito patrimonial. Então, quem vive em união estável e não regularizou, não escolheu nenhum outro tipo de regime, é a comunhão parcial de bens, tá? Por que é ruim se você não regularizar? Porque, por exemplo, você viveu lá em união estável, adquiriu um patrimônio e não deu mais certo, vamos separar. Então, às vezes a pessoa fala, o que eu comprei é meu, o que ele comprou é dele. Mas não. Se a pessoa com quem você viveu, ela resolve entrar com uma dissolução de união estável, você vai ter que dividir as suas coisas, entendeu? Você nem teve a oportunidade de escolher qual era o regime de bens que você queria casar. Então, e se você vai lá no cartório, formaliza, você tem aí você pode formalizar essa união estável, mas escolher qual regime de bens, não precisa ser o da comunhão parcial, entendeu? Ou, por exemplo, se o seu esposo morre e você não regularizou essa união, você tem que primeiro provar que você era companheira dele, para depois você ter direito e entrar no inventário para você ter direito a alguma herança. E se a pessoa não tiver tipo assim, eu tenho esse carro antes de ir morar junto com essa pessoa. Uhum. Eu tenho essa casa, esse apartamento. Ela tem que provar quando ela começou e que aquilo ali veio antes desse casamento. Sim, por isso também Nossa, então é muito difícil. Se você regulariza a união estável, você tem uma data de quando começou. Se você não regulariza, se a outra parte tiver de como é que eu vou falar? De má fé, ela pode falar, não, a gente já era namorada, a gente já vivia junto, a gente já vivia como se fosse casado, então esse carro aí, na época que ela comprou, eu também tenho direito. Entende? Nossa. Então a importância de regularizar. Ou senão já casa, né? Ou senão que é mais fácil então casar ou do que só morar junto. Sim. A dor de cabeça depois se não der certo é menor casando do que só morando junto. Sim. E geralmente as pessoas pensam que é diferente, né? Acha que eu só vou juntar porque aí depois não certo. A hora que largar tá tudo certo, mas não, pessoas. Não. Então é mais fácil, vai te dar menos dor de cabeça se você casar no papel do que juntar. Ou regularizar a união estável. Exato. Vai no cartório, faz uma certidão de união estável, escolhe o regime de bens, pode ser o da comunhão parcial, pode ser o da separação, dependendo de cada caso. E aí, pronto, é uma coisa tão rápida. E tem dúvidas? Consulta o advogado antes. Vai lá, pergunta, doutor, se eu casar na separação de bens, se eu casar na comunhão, se eu casar... Então, o advogado vai explicar. Vai te evitar dor de cabeça. Sabe, evita dor de cabeça. Pra você que tá achando que você vai dividir só dívidas, querido. Quando você separar, tem muito mais aí em casa. As dívidas também são. As dívidas também vai. Tudo bem, Chique. Separação total para poder blindar patrimônio igual, dívidas grandes. Olha, gosto dessa pergunta. Às vezes a pessoa casa na comunhão total de bens e não sabe que o companheiro, né, que o marido, com a esposa, tem dívida. Só que a partir do momento que ela casa na comunhão total de bens, essa dívida integra. Assim como se tivesse um patrimônio, a dívida também. Então, se um dia for separar, a dívida é dela. Meu Deus do céu. Tem as exceções, mas geralmente acontece. Resumido, gente... Escolhe bem antes de casar. Sim, escolhe bem. Escolhe bem com quem você vai casar e o regime de bens e tudo. Isso. Pra não perder o réu primário. O diretor, ele falou uma coisa interessante aí das pessoas que se separam, as pessoas que são empresárias, elas já fazem esse movimento de eu vou separar pra proteger teu bem. Isso. Funciona? Sim.
Se essa contra a lei. se essa dívida se essa separação foi para fraudar algum credor, pode dar um problema, sim. Tem, né? Então, às vezes, já adquiriu aí esse bem, né? E essa dívida, e aí faz essa separação só para fraudar, pode dar problema. Rapaz, mas você sabe que isso é muito comum. Sim. Porque eu já ouvi de cliente que ela separou do marido em determinada... Continua casada, separou do marido em determinada época pra resolver um rolo de uma casa. E aí esqueceram de casar de novo. E aí, juro, e aí futuramente deu BO lá. Sim, Futuramente o cara morreu... Ela era separada. Nossa. E aí que vem o caos. E aí o que eles adquiriram, como ela já estava separada. Tudo errado. Então, fazer coisas contra a lei é muito Tem que errado. procurar um advogado. Procure um advogado. Consulte um bom advogado. Ou advogado. E as pensões? E os R$200 que os pais dão de pensão? E Miga, mesmo que assim é absurdo. muito Aí acho que a mulher vai botar o Muito dinheiro, vai colocar Porque eles ainda pegam e falam assim, ô louco, mas eu te dei R$200. Como Gente, assim é já uma acabou? vergonha, Te é dei uma dia 5, vergonha. dia 10 não tem mais nada. Então vamos formalizar essa pergunta. Vamos começar em várias etapas. Dá pra pôr silicone com criança? O que a lei fala que o pai é obrigado a dar de pensão, em termos de valor? O que a lei determina? Muita gente fala, doutora, qual é o percentual, né? Não é 30%? Na verdade, gente, não existe um percentual de pensão. Então, o que a gente tem que levar em consideração? As necessidades da criança, a capacidade financeira de quem paga, geralmente é o pai, porque geralmente a criança fica com a mãe, e a proporcionalidade. Eu gosto muito de dar o exemplo, por exemplo, do Neymar, tá? Vamos pensar assim. O Neymar, ele tem um filho. Digamos assim, se o Neymar pagasse R$10.000 de pensão para o filho, atenderia às necessidades da criança? Sim, porque é uma criança com R$10.000. Só que a capacidade financeira do Neymar não é muito maior do que essa, né? Então, ele teria condições. Eu acho que hoje ele paga, eu acredito que R$126.000 de pensão para o filho. Porque esse homem não me engravidou. Agora, pensa bem, se fosse, todo mundo fala, 30%. Já pensou 30% do salário do Neymar, se essa fosse a lei? Ia ser um valor muito alto. Então, não ia ter a proporcionalidade que a gente fala. Então, você tem que ver a capacidade de quem paga. Quem ganha, por exemplo, um salário mínimo, não vai poder pagar um salário de pensão, porque ele vai passar fome, né? Então, às vezes, por isso, então, que o juiz arbitra lá 30%. Mas não existe na lei. Cada caso é um caso e depende muito das necessidades da criança, que são presumidas, né? Então, geralmente, nunca é menos de 30% dos rendimentos do genitor ou do salário mínimo. Mas também tem que ver a capacidade de quem paga. Eu acho assim, eu faço filhos lindos. E eu acho que com o dinheiro que tem, né, dá pra reverter minha laqueadura. Eu só acho. Neymar. Amiga, você tá querendo aí? Neymar, aqui. Me nota. Mas aí, vamos lá. Por exemplo, o Neymar hoje, ele tá com 2 filhos registrados no nome dele, né? Tem mais Acho que tem mais uma menina. E aí, teria que dividir, por exemplo, Em né? 3 comigo. Se esse sonho da Tamires se realizar, aí dividiria o valor que ele paga em 3 ou não? Ou cada filho recebe um Cada valor? filho recebe de acordo com a necessidade. Por exemplo, às vezes um filho tem um problema de saúde, então ele tem mais gasto que o outro, entendeu? E outra coisa que a lei, ela fala assim, que o filho, ele tenha o direito de ter o mesmo padrão de vida do pai. Tá? Então, se o Neymar anda de jatinho, o filho tem o direito. Se o Neymar anda de carro blindado, o filho tem o direito também, porque ele pode ser sequestrado, ele é filho do Neymar. Entendeu? Se o Neymar lá vai em restaurantes bons, o filho também. Então, sempre as decisões são assim, quando o pai tem uma situação financeira boa, de acompanhar o padrão de vida do pai, né? Mas a realidade. é melhor a mãe ter vários filhos com vários pais,
ou com um pai só que tem vários filhos com várias mães? E aí? Diego, faça uma laqueadura, por favor. Ó, eu acho que o pai que tem que pagar. Ó, não sei, porque é uma pergunta difícil, né? Depende da Porque o condição pai de que cada tem um. vários filhos, se ele não ganhar muito bem, ele não vai pagar a pensão. não. Eu Mas conheço um que E a ele mãe tem que uns vive pais. de pensão, E se ele essa depende mãe, do pai, e se essa né? mãe tem 3 filhos com 14 pais fudidos, Ai, tá. já lascou, Coitada, não dá 200 nem- reais de cada um e que todo dá mundo reclamando, não tem condição. E todo mundo dividindo os duzentão? Mas vocês estão falando do Neymar 120 mil reais. Eu tô falando assim de uma pessoa que ganha normal, tem vários filhos com várias mulheres. Essas mulheres não recebem nada. É verdade. Nada, porque a não ser que ele 30%. ganhe, mesmo, né? Se ele, a não ser que ele ganhe lá. Vamos Ó, pôr aí que ele vamos- ganha Geralmente 3 não é a mil. realidade. Vamos né? fazer um caso aqui. O Joãozinho. O Joãozinho. Meu filho. O Joãozinho ganha 2 mil reais. É. Aí ele engravidou eu, a Tamires e a Camila. Só que ele ganha 2 mil reais. Como é que a nossa pensão... E paga aluguel. E paga aluguel. E tem um carro, um Celta 2008 financiado. O que o juiz, ele não vai dar menos do que 1/3 do salário mínimo para cada filho, porque ele fala assim, o filho não pediu para nascer. Então, se o pai só ganha 2 mil, ele que vai fazer, vai Bico. se virar, vai fazer bico, né? Tanto o pai quanto a mãe, né? Então ele vai sofrer para pagar isso. Ele tem, porque a criança não, assim, menos, é muito difícil, porque como que a criança vive com menos de 1/3 do salário mínimo? Não dá, gente. Então, mesmo se ele ganhar 2 mil e tiver 3 filhos, muito difícil uma pensão com menos de 1/3 do salário mínimo. E quanto tempo demora pro pai que não paga pensão Ser preso. ser preso? Ó, esse é outro mito também. Geralmente as mães acham que tem que esperar 3 meses para poder cobrar na justiça. Mas não, a partir de 1 mês de atraso da pensão, só que tem uma coisa importante. Para você conseguir cobrar esse valor na justiça, precisa ter uma decisão judicial em que o juiz estipulou o valor da pensão. É como se você fosse cobrar um cheque. Você tem a sentença do juiz estipulando o valor, obrigando o pai a pagar. Se o pai não pagar, aí você pode executar. Tá? Então, aí, 1 mês de atraso, você já pode entrar, já pedir a prisão. Já pode. Então, E no Brasil, né? mesmo... Eu acho que é a única coisa que funciona, de prisão. Por isso, pessoa que se separou, mesmo que você tenha um bom relacionamento com o pai da criança, e seja ali, porque o seguro morreu de velho, né? E se você deixar passar 3 meses de pensão, aí você não pode pedir a prisão mais. Aí você tem que pedir só a penhora. Então, se você, a não ser que você opte por cobrar, por exemplo, está devendo 10 meses, você cobra os 3 últimos meses numa ação e pede a prisão, e o restante você tenta penhorar alguma coisa, né? Pra poder... Gente, mas que vida, É, né? mas difícil, pelo amor de gente. É muito mais fácil fazer o papel Difícil. correto, né? Não. Ser pai. Estrategicamente, é melhor deixar e penhorar do que prender, porque você prendeu o cara de tudo, aí não consegue mais pagar. Ah, é? Não, pagar preso ele vai fazer o quê? Exato, Verdade. Como é que você vai receber? Pensa. E tem aquela coisa também, tipo assim, o pai não paga, os avós, é verdade? Os avós têm que pagar? Olha, é assim... A dívida passa? Para conseguir fazer com que os avós paguem, você tem que provar que realmente o pai não tem condições de trabalhar, que é uma pessoa totalmente incapaz, e nem a mãe. Não é só falar assim, ele está desempregado... Se o pai vou tá cobrar. preso, os avós podem pagar. Depende. Às vezes você pode trabalhar na prisão e pagar a receber. pensão. E se o pai está desempregado também, isso não é... Incapacidade. Não é causa de não pagar a pensão. Mesmo o pai desempregado, ele precisa pagar a pensão. Eu acho, quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, gente, eu acho triste porque os avós não têm culpa da má índole do pai da criança de não querer pagar a pensão. Sim, a não ser que aconteça. Porque né, que a você não pessoa... vai pagar se você não quer. Porque se você quiser fazer o certo pro seu filho, você vai, nem se for catar reciclagem. Sim. Tem que dar um jeito, porque a criança não tem culpa. Ela tem que comer, ela tem que vestir, ela tem que estudar, ela não pediu para nascer, né? Olha, gente, eu gostaria de fazer uma pergunta viral. Esse corte vai render. Ai, A doutora Cíntia, o que a mãe pode fazer com os 200 da pensão? Olha, silicone, cílio. Gente, infelizmente, não dá pra fazer nada. Uma roupinha. Quase não dá um corte Se de você cabelo. deve ir no mercado. Gente, não dá. Eu acho que não dá pra comprar a cesta básica.
Dá para comprar arroz, feijão, leite. Não, o básico. Para manter um mês, não. Nunca. E o que os pais têm que entender é que o pai ou a mãe, quando eu falo pais, é que, né, geralmente é o pai que paga a pensão. Que a pensão, ela não é só alimento, é comida, é escola, é moradia, é lazer, é a gasolina que gasta para levar a criança na natação, para levar a criança na escola, é tudo. Então, e R$200 não dá. Não dá, gente. R$200 não dá nem para pagar energia. E às vezes a mãe, como ela tem que ficar cuidando da criança, ela não consegue trabalhar para prover toda, né, a necessidade da criança. Então, é difícil, é complicado. E a guarda compartilhada? Ó, a guarda compartilhada hoje em dia, a guarda compartilhada é a regra, tá? Então, como que ela funciona? Porque muitos pais acham assim, eu quero a guarda compartilhada porque aí eu não vou pagar pensão. Isso é outro mito, não existe. Porque na guarda compartilhada, a criança ela vai ter sempre um lar de referência. Então, geralmente é com a mãe. A criança vai morar com a mãe e o pai vai ter o direito de conviver. Mas fala assim, mas o que é essa guarda compartilhada? Porque o pessoal, às vezes, eles confundem com a guarda alternada. Eles acham que vai ser 15 dias morar com um, 15 dias morar com o outro. E não é isso, não existe esse tipo de guarda no Brasil. A guarda compartilhada é o compartilhamento das decisões. Quem tem o poder de decidir a vida do filho? Se é o pai e a mãe, é a compartilhada. Se é só mais a mãe, é a unilateral. Então, é isso. Agora, a pensão, quem não mora com a criança vai pagar a pensão. É lógico que, assim, cada caso é um caso. Se o pai e a mãe se dá bem e fala assim, vamos fazer o seguinte, 15 dias ele vai morar comigo, aí outros 15 dias ele vai morar com você. E se isso está funcionando, o juiz acaba aceitando. Mas não é comum isso. E não é bom, eu acho, para a criança. Porque a criança precisa de uma rotina, né, daquela... Estar perto da escola, ter o quarto dela, as coisinhas dela, então... E você concorda que a maioria dos casos, a criança sempre fica com a mãe? Sempre fica com a mãe. A maioria? A maioria. O que faz a mãe Se perder? bem que eu tenho um cliente agora que a mãe abandonou e ele mora com o pai. Eu já tive dois casos, assim. A mãe vai embora e o filho fica com o pai. E o pai é um excelente pai. E super preocupado e quer regularizar essa guarda. Doutor, eu quero a guarda unilateral. Eu não quero que a mãe, né, pegue. Então, de 100 casos aí aparece 2. Então, que o pai fica com a guarda da criança. Ou assim, o que faz a mãe ou o pai perder a guarda? Porque o que o juiz preza muito é o interesse da criança. Então, se o pai ou a mãe está colocando a integridade física da criança em risco, está deixando a criança conviver, por exemplo, com... A mãe, por exemplo, pode arrumar um namorado, e esse namorado abusar da criança, ou usar droga perto da criança, ou a mãe não cozinhar, não alimentar a criança, não levar para a escola, deixar a criança suja. Então, tudo isso pode fazer a mãe perder a guarda, sim. Ou o pai, né? Depende de quem... Doutora, e com quantos anos tem uma questão que a criança também pode decidir com quem ela quer ficar? Com quantos anos é aceito que a criança decida? Olha, assim, nunca menos de 16. É na adolescência. E às vezes não é assim, a decisão dela não vai ser... O juiz, né, o promotor vai analisar todo um contexto, porque a criança pode ser influenciada, né? Pode falar, eu quero ir no pai, porque o pai deixa eu fazer o que eu quero, deixa eu jogar videogame, ou a mãe, né? Então, não é fácil. É um processo leva em longo. conta, mas não só o desejo da criança. E de separação, qual foi o pior caso que você já pegou? O pior caso que te deu um trabalho, assim, falou, meu Deus do céu, por que eu fui pegar isso? Existe, gente. Esse foi assim, eu achei assim, engraçado que dessa vez eu advoguei pro pai, pro homem, e a mãe
eu quase não tenho muitos clientes homens, mas esse eu fiz questão, né? Engraçado, ele veio pelo Instagram e ele falou assim, ó, doutora, pelo seu posicionamento, eu acho que você vai conseguir conversar com a minha ex-mulher e vai conseguir um acordo com ela, porque ele queria pagar uma pensão para a mulher, ele queria pagar a pensão para o filho, ele doou um terreno para o filho, usufruto da mãe, tudo assim, e ela não aceitava. Por que ela não aceitava? Porque ela acho que ainda gostava. Ela tinha sentimento, ela não queria terminar. Então ela fazia de tudo para atrapalhar, ela brigava na frente da criança com o pai. E aí a última dela foi assim que ela foi embora para outro estado e avisou ele no dia que ela estava indo. E ela levou a criança. Coitado. E nem poderia, porque eles têm a guarda compartilhada. Ela só pode, mesmo na guarda unilateral, ela só pode mudar de status com a autorização dele. E ele foi assim tão Brando ali, tentando. ainda falou, não, tudo bem, vamos tentar fazer um acordo, aí vamos... Então foi difícil para mim, porque eu via que a criança sofria, assim, era um caso, como é que eu vou dizer, tipo uma alienação parental mesmo, eu estava percebendo que tinha. Ele estava sofrendo e ele é uma exceção, assim, porque... Não é que é uma exceção, não estou falando que os homens, né, tem muitos pais bons, mas, assim, era um pai que queria, ele estava provendo, estava dando, estava ajudando ela ficou com a maior parte do patrimônio e ela mesmo assim, ela brigando e fazendo, e ele arrumou uma namorada. Nossa, aí piorou. Aí ela fazia As pirraças e acabava assim, atrapalhando então, a criança. foi difícil Meu para Deus, mim. nossa, Meu eu tenho Deus. dó da criança. É que eu peguei uma advogada, a advogada dela era uma advogada, foi até bom que foi uma outra mulher, porque a gente conseguia conversar, às vezes, né? Então a gente foi indo, até que a gente conseguiu fazer um acordo. Então conseguiu colocar panos quentes, mas foi difícil, hein? E do divórcio mais difícil, tipo assim, você tava com o casal, aí o cara falou, mas eu coloquei silicone, aí o que você fez? Você tirou um silicone, colocou na testa dele, o outro você deixou com ela? É assim, porque às vezes o cara fala assim, ai, mas eu paguei o silicone, você vai ter que me ressarcir. Só que, mas eu tenho defesa pra isso também. Adoro. O silicone é considerado um presente, é considerado meio particular, então isso aí não entra na partida do divórcio. É um usufruto dos dois. Coloca esse silicone, menina. Isso. Bota o silico, que não te tira, Não, o silicone é da mulher. Não adianta. Pode pôr, filha, ninguém te tira, isso é teu. É igual joia. Se você ganhou uma joia, né? Essa joia não vai entrar em... Então todas as joias... É lógico que for uma coisa muito, 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 muito valiosa, né? Cada caso é um Muito caso. difícil hoje em dia. No meu caso não é difícil, não. Então, aí você fala, é meu, não vou dividir, não. O silicone aí é meu. Até porque, né? Usufruiu, né? Colocou ali, né? Usufruiu, ele teve o tempo dele que a mulher pagou pra ele aquele silicone, exatamente. Foi pro bem do casal, não. Foi um investimento na relação. Olha lá, foi pro bem do casal. Usem isso a favor de você. Foi pro nosso bem. Depois ela já arrumou outro. Tá tudo certo. Gente. Os honorários em casos, eu acredito que deve acontecer muito. Começa ali a separação, você depois quer voltar. No meio do caminho. Acontece muito. Como é que funciona o honorário nesse caso? Eu tive um caso uma vez que eu queria já entrar com o divórcio e ela falou assim, espera um pouco. E ela me pagou, assinou procuração, tudo, e aí ele começou a ir na casa dela e querer voltar, e aquela coisa. Aí eu falei, não, doutor, agora nós vamos entrar. E aí a gente acabou, aí entrou. E aí ele ficou revoltado, que ele achou que ela não ia ter coragem, e aí ele desistiu. Mas os honorários, o que eu faço, isso eu fui adquirindo na prática, né? Eu faço um contrato de honorários antes e eu já estipulo, principalmente divórcio, que em caso, né, se o casal se reconciliar, então, porque eu tive todo o trabalho, eu atendi, eu fiz, aconselhou. então, ou eles vão me pagar integral ou eles vão me pagar dependendo, uma porcentagem, né? Porque
Eu trabalhei, não é? Então, Dependendo do caso, você cobra até a mais, né? Porque te deu trabalho dobrado. Sim, dobrado. Então, aí eu já coloco no contrato lá. Já fica... Não, mas tá certo. Não é, gente? Até porque o brasileiro, ele tem uma questão, né? Eu vou lá ver com o advogado, dá só uma olhadinha pra mim. Caramba, é uma consulta. É uma consulta, Tem que ser cobrada. Tem que ser cobrado. E eu vejo assim, tem muitos advogados que não cobram consulta. Não é igual. E isso, às vezes, a pessoa, ela não está acostumada também que o advogado cobra consulta. Porque com o médico a pessoa tá acostumada. Agora, com o advogado, não. Então, às vezes, você fica lá 1 hora, 2 horas, falando, né? Orientando. Então, eu já falo antes, dependendo do caso. Eu sei que é só uma consulta, eu falo, não, eu cobro consulta. Eu acho que é justo. Tá certo, sim, né? Agora, se eu sei que a pessoa vai fechar, né? Então, cada caso é fácil, né? Então, mas... E foi como você falou, né? Não é só o tempo, mas e quando você fazia faculdade de ônibus, frio, um dia que não comia? Tem que fácil, valorizar o trabalho. Sim, você tá toda hora fazendo curso, se especializando, né? Então, tem que ter um retorno. Você não para de estudar, né? Não para. E agora vai ter um monte de alteração aí. Todos os anos tem, todos né? Uma os coisa anos, então... Ô, Cíntia, indo agora para a questão de planejamento sucessório. Explica para mim e para todo mundo o que é um planejamento sucessório. Planejar a sucessão é você poder, em vida, escolher qual vai ser a destinação dos seus bens. Entendeu? Então, porque assim, existe assim, a parte disponível que você pode dispor dos seus bens e a parte que ela obrigatoriamente tem que ir para os herdeiros necessários. Né? Então, por exemplo, se eu tenho uma casa e eu tenho 2 filhos. Então, se eu for fazer uma doação em vida ainda, que é um tipo de planejamento sucessório, eu só posso doar 50% do meu patrimônio. Os outros 50%, obrigatoriamente, ele vai para os herdeiros necessários. Entendeu? Então, isso. Você pode, assim, por exemplo, se tem um filho que te ajudou mais, você pode dar uma parte um pouco maior para ele, desde que você respeite essa parte que a gente fala de legítima, né? Dos herdeiros necessários. E no caso que tipo assim, vamos supor, eu morri, minhas filhas têm que dividir os bens. Fica muito mais difícil e muito mais caro, né, para fazer isso. Sim, do que em vida. Do que em vida, porque aí você vai ter que... Os honorários, por exemplo, para o inventário, o advogado acaba cobrando mais. Se você não fizer em 60 dias, você tem uma multa. Então, você está lá com todo aquele luto ainda, e aí você tem que começar a pensar nessas questões aí, né, de burocráticas, correr atrás de documentação. E tem imposto também, então às vezes os herdeiros nem têm condições de arcar com tudo isso, e se você não fizer no prazo que tem que fazer, fica mais caro ainda. Você não regularizar também, depois você não consegue vender, não consegue usufruir. Aí, o que acontece com esses bens? Aí vamos supor que é uma casa e a pessoa morreu e os filhos não foi atrás. E fica para quem se um dia... Não, fica para os filhos, porque a partir... Vamos supor que os filhos ficou velho e ficou só os netos. Como que os netos vão atrás disso? Porque assim, quando a pessoa morre, já abre, é automático a sucessão. Aquele bem, ela já vai passar para os herdeiros. O inventário, ele serve para regularizar isso, tá? Então, ele não vai perder o direito. Mas um dia que ele quiser vender ou doar... Como ainda não está no nome dele, ele vai ter esse problema. Então, é por isso que tem que fazer o inventário. Que aí fica bem caro. Então, aí fica. É porque então vem com as multas, por isso que encarece tanto. Sim, tem um imposto que chama imposto de transmissão causa mortes. Cada vez que você doa ou que a pessoa falece, você recebe uma herança, você tem que recolher esse imposto. E se você não faz isso no prazo, tem uma multa por cima desse imposto. Né? Hoje em dia é 4% do valor do bem.
do valor de mercado. Nossa. Ano que vem, com a reforma tributária, vai aumentar mais ainda esse valor de imposto. Então, por isso que às vezes é bom você já fazer esse planejamento agora, esse ano. Prevenido que remediar, né? Sim. Quer deixar tudo Cíntia, pronto. e assim, com quantos anos você acha... Porque a gente nunca sabe quando a gente vai embora, né? Não. Mas com quantos anos você acha que é legal a pessoa já fazer, tipo assim, já doar uma casa para um filho, um usufruto dela? Ou você acha que não tem idade? Eu acho que A partir do depende. momento que tem filho. Já faz. Depende, né? Não tem uma idade certa. Não, depende da tua realidade lá, né? Do que você quer, o que você pensa. Ô, doutora, e quanto tempo pode durar para se resolver o inventário, para fazer e ele cessar? Ai, depende, tudo depende, né? Cada caso é um caso. O que pode dificultar o inventário? Olha, por exemplo, se um herdeiro recebeu mais por exemplo, uma doação em vida, e aí no momento do inventário o outro herdeiro contesta essa doação, né? Ou fala, ele recebeu mais do que a lei autorizava. Então pode dar esse tipo de problema, esse tipo de discussão no inventário. Ou o caso de união estável, tá? A companheira lá não teve a união estável reconhecida, mas ela fala, não, mas eu tenho direito a esse bem. Eu quero receber. Então, o processo vai ficar suspenso até resolver a união estável, ver se ela vai ser herdeira também, para depois entrar no processo. Então, tudo isso aí vai demorando, né? A briga de família, né? Eu acho que briga de família. dificulta Quanto mais, né? dificulta Quanto mais filho, pior. Então, não tem muito quanto filho. mais demora, e aí vai. Dá uma segurada. E aí é complicado. Tem muito problema, assim, desse tipo. E você sabe que tem pessoas que compram bens que estão em inventário e tomam no nariz. Sim, porque não está regularizado. Não está regularizado. É uma coisa de louco. Eu tenho um tio que ele comprou um sítio. Nossa, Mas coitado. graças a Deus se resolveu. Mas assim, ele xingava dia e noite. Mas foram Ainda bem que 10 ele xingava, anos. só xingava. Foram 10 anos. Pelo amor de Deus, 10 anos. Mas Porque assim, enquanto se você comprou da pessoa falecida, enquanto você não fizer o inventário e passar, se o herdeiro que te vendeu, mas ainda está no nome, por exemplo, do pai, para você passar pro teu nome, tem que regularizar aquilo isso. não é teu 100%. Não é teu, é teu, mas não é Mas teu. não é teu, né? é um rolo. É um rolo. Doutora, voltando para a parte dos filhos Do silicone. Do A silicone. parte de silicone, Silicone de R$200. É o silicone de R$200? eu tenho R$200. uma dúvida ainda. Eu acho que nem aquele negócio lá que eles falam que injeta no Nem o silicone industrial. industrial não vai ser R$200. Olha lá, Frederica travesti, aí também. Ó, ai meu Deus, deu até branca agora da parte do silicone que não era. Dos seus 6 filhos. Não dos 6. Ai, gente, agora já foi. Já foi. Hora que voltar. Vou brincar do silicone, deu branco. Deixa eu Era um fazer mais silicone. uma pergunta Deu e você branco. lembra. Aí ela já muda de trilha, ela lembra. Ó, por exemplo, um homem que ele não tem filhos nem esposa e tem muitos bens. Sim. E ele tem irmãos e sobrinhos. Cadê? Quem são os herdeiros necessários dessa pessoa? Ele não tem herdeiros. Se ele não tiver pais vivos, tio, sobrinho, não é herdeiro necessário. Quer dizer que ele não é obrigado a deixar esses bens. Então ele pode deixar para quem ele quiser. Se ele morrer e não deixar testamento. Aí, se ele morrer e não deixar testamento, não deixar nada, aí então tem uma ordem de sucessão. Então, depois dos filhos, dos ascendentes, descendentes, do cônjuge, então aí sim, aí nesse caso herda. Aí os tios herdam. Aí primeiro entra os irmãos dele, depois os sobrinhos. Sim, primeiro os irmãos, E depois os os meus sobrinhos. primos? Vocês ficam brigando lá na casa da avó com meu tio vivo? Vou expor mesmo. Eu quero que meus pais Vamos fazer a doação eles brigam pra com eles. meu tio vivo, juro por Deus. Você fez a pergunta mais importante pra você ainda. Na frente do meu tio. Mãe de pet, quando você paga, fica com pet. Gabriel, Verdade. essa é muito importante E pra você você. sabe que tem a guarda compartilhada de pet. Gente, Tá brincando, Ô, sério? Fernanda, hoje esse podcast tá pra não você. tem nenhuma legislação específica, mas andar assim, tem como você estipular, tem. Ué, Gabriel, você vai vontade ter que da- pagar pensão. pagar Então você pensão não por larga de mim, não, que é ração, muito pet. né? Os seus 555 Ração. pets, Gabriel. Meu Deus. É sobre, é Guarda sobre. compartilhada aqui, ó. gente.
Os cachorrinhos. Não, e o duro que a gente zoa. Aí a gente fala assim, se a gente separar, você vai ficar com qual cachorro? Aí vai dar briga, né? Ai, fica com o da língua. Não, mas tem que pagar a pensão do cachorro? Tem ração. Lógico, auxílio ração. Tem que ajudar. Não, Auxílio ração. Auxílio Rapaz, ração, se ele não me ajudar, ele tá morto. Eu sou os filhos Uai. dele. Eu tô perguntando sério, porque agora tem uma onda de mãe De pet, Não, na lei não tem nada. Mas se no momento do divórcio, por exemplo, o Gabriel, né? Gabriel, e a Fer, o falou, Gabriel não, respira aliviado. eu vou pagar tanto pra Fernanda pra ajudar com os cachorros. Então, Ele vai ter que pagar. Arruma uma advogada boa. Você tá doida? Doutora Cíntia faz você pagar, meu filho. Eu vou Não larga, fazer não mais quer uma prejuízo. pergunta agora pra gente já mudar de trilha, né? Que eu acho que nós já estamos com o tempo estourando. Gente, mas vocês têm pergunta pra fazer? Mas muita Graças a Deus. calma. Meu Deus do céu, doutora, e me tem... perguntaram de divórcio ainda, né? Então, lógico, a gente precisa falar disso. Calma, não vai mudar de trilha, não. Vai dar 3 horas de podcast. Jesus! Pode parar. Não, gente, pergunta que Ó, mas sobre isso, só um adendo. Eu sou cabeleireira, eu tenho muitas histórias. Ainda bem que eu não tô citando o nome. Vou escrever um livro um dia. Oremos. Ó, eu tenho uma cliente que ela se separou, mas o marido de boa vontade. Eles têm muitos gatos e o marido de boa vontade. Deixou tudo pra ela. Não, ele dá. O ex-marido, ele dá a ração dos gatos. Ai, Tipo, tá até- vendo? Boa, cara. Tá vendo? O filho já é adulto, já tudo, então eles se separaram, mas ele gosta dos gatos e Que tal. E legal. ele manda. Ele, tipo assim, são dois sacos de ração por mês, ela me contou. Então, um saco ele dá e o outro ela banca e assim vai. Legal, Então, legal, né? Tem os Tá vendo, divórcios gente? que dão certo, Sim, né? sim. Miga, e no começo, já que você falou do divórcio, você falou uma coisa muito legal, que antigamente tinha primeiro separação e depois divórcio. Então, não é a mesma coisa. Não. Antigamente, primeiro a pessoa ficava 1 ano separada. Desquitada, era esse o termo. Desquitada era mais Antes antigo ainda. ainda. Então, primeiro você tinha que fazer a separação, aí depois de 1 ano você tinha que entrar com uma ação de novo, fazer a conversão em divórcio. Hoje não. Hoje você não quiser mais, você vai lá e já divorcia, não precisa mais esperar isso daí. Antigamente também precisava muito antigamente, né? Precisava da vontade do outro para poder divorciar. Ou sempre existia um culpado pelo divórcio. Hoje não. Se você falar, ó, eu quero me divorciar, e ele falar, não, mas eu não te dou o divórcio, não importa. O juiz vai te dar do mesmo jeito. Porque o divórcio, ele não depende da vontade do outro. Se você não quer mais, ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Se não quer mais, né? Então, é o que a gente chama de divórcio potestativo. Você não depende da vontade do outro. Você fala, ó, juiz, eu não quero mais... Não precisa dar motivo nenhum. Falou, ó, não quero mais, não dá certo, eu quero me divorciar. O juiz vai lá e nem ouve a outra parte, né? Hoje tem o divórcio liminar. Legal. A outra parte nem é citada, ele já dá o divórcio e aí continua o processo com relação à pensão, partilha de bens, essas coisas continua, mas a pessoa já está divorciada. Nossa, isso é ótimo. Então- Antigamente tinha esse tempo porque era pra ver se a pessoa ia se reconciliar de novo? Sim, ou se assim, se ela já estava separada, só não tinha esse prazo aí de 1 ano, porque se a pessoa já não morava mais junto. Agora me fugiu a memória, mas acho que se ela não estivesse mais morando junto por 2 anos, então aí você podia entrar com o divórcio direto. Mas você tinha que comprovar que eles não... Eu não lembro se era 2 ou se eram 5 anos. Então, mas hoje não. Hoje, se você ficar casado 1 mês, não quiser mais, vai lá. Isso é ótimo, né? Porque às vezes a Facilitou, pessoa... talvez sofre algum abuso. Sobre abuso. Abuso doméstico. Sim. Tem muita gente que passa, a gente nem sonha quem que é as pessoas, né? E como que faz nesse caso? Aí, tipo, porque elas ficam com medo até de procurar advogado, polícia, tudo. Sim. Hoje, às vezes, a gente acha que abuso, né, violência doméstica é só violência física. Mas hoje, principalmente a classe um pouco mais economicamente mais alta, às vezes as mulheres elas não percebem que elas estão sofrendo violência patrimonial e violência psicológica. E tudo isso, a Lei Maria da Penha, ela prevê e ela dá proteção para a mulher. Então, se a mulher ela percebe que ela está sofrendo qualquer tipo de violência, basta ela ir na delegacia, ela não precisa comprovar nada. Hoje em dia, a declaração da mulher, ela basta para que na própria delegacia já se expressa uma medida protetiva. Então, aí já afasta o agressor de casa. Então, não precisa ter esse medo, né? Tá sofrendo, vai lá, já faz e já afasta a pessoa e já acaba com essa violência. E aí depois vai divorciar, vai resolver,
E em qualquer delegacia ela consegue fazer. Consegue. De preferência na da mulher, mas... que é mais especializada. mais especializada, mais E rápido. quando ela não tem nenhum tipo de relacionamento mais com a pessoa, porém mesmo assim ele persegue ela, ele agride ela na rua, faz Também alguma vale, coisa. Também vale, também vale. Que a gente Mas- fala que é stalker, né? Mas aí, tipo assim, ela tem lá medida protetiva de quantos distância. metros? Eu não me lembro exatamente quanto, mas a pessoa não pode chegar perto. Eu acho que quantos são 2 agora? metros, né? Agora não não pode chegar me... a 2 metros de distância. O que Não faz pode. até a O que pessoa que ser for? presa? Eu Não não pode, sei. não pode ligar, não pode... Por exemplo, se tem filho em comum, não vai impedir a visita da criança, de ver o pai, né? Mas aí ele não pode ir na casa dela pegar a criança. Alguém tem que ir lá para pegar, para não chegar... Eu vou falar uma coisa particular minha. Quando eu era bem mais nova, eu tive um relacionamento muito abusivo. Eu fui numa delegacia que não foi da minha cidade e fui falar o que estava acontecendo, porque realmente isso aconteceu comigo. Se eu passava na rua, ele me agredia, eu não saía de casa. E a hora que eu cheguei na delegacia, eu não tive amparo. Isso há uns 15, 16 anos atrás. E eu ainda não tive tinha esse essa amparo. A lei proteção. da Maria da Penha já existia, porém não teve isso. Ela foi melhorando muito, né? Muito. Aí quando eu tive uma cliente uma vez, ainda não existia a Maria da Penha. Ela foi assim, ela se separou, ela não queria mais, ela não estava morando mais com ele. Aí ela falou, doutor, ele está me ameaçando. Eu falei, vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência. Ela foi, só que eles não fizeram nada. No outro dia ele entrou na casa, ele matou ela na frente do filho. Nossa. Ele só não matou o filho porque os vizinhos escutaram. Então, se existisse a Maria da Penha naquela época, talvez isso teria sido evitado. Então, agora está muito bom, a proteção à mulher está bem forte. Agora, nessa época tua, na época dessa minha cliente também, nossa, eu não me esqueço dela, coitada. Eu imagino. Eu fiquei até sem procurar mais depois. Aí, tipo, já foi entrando minha família já pra resolver. Mesmo eles já tentando resolver antes, também não dava. E eu parava de sair de casa. Eu parei, porque com medo. você procura e não tem ajuda. Você fala, gente, se eles não podem ajudar, quem vai fazer? Você fica com medo pela sua família, de sair na rua e tudo mais. E a Maria da Penha, ela não é só marido e mulher namorados. Ela, por exemplo, irmão com irmã. Ela protege a mulher. Então, se o seu irmão te agrediu, né, de uma forma, não aquelas briguinhas de irmão, mas de uma forma violenta, cabe medida protetiva. Olha. E uma discussão que antes, agora já está pacificado nos tribunais, que quando casal homossexual, duas mulheres, se uma mulher agride a outra, vai se aplicar a Maria da Penha? Porque é uma mulher agredindo a outra, né? Então, hoje eles entendem que sim, se houve agressão, mesmo casal homossexual, a mulher agredida, ela tem direito à Maria da Penha, mesmo se a outra mulher agrediu ela. E quando são dois homens? Se aplica também? Se aplica. É? Aplica se a que foi agredida é a parte mais frágil, né, da relação. Então, Se aplica. o que foi, no caso de dois homens, o que foi agredido foi mais fragilizado. mais frágil. Nossa. Então, aplica também. Sobre essa... O papel é uma coisa, né? Porque a gente vê a medida protetiva e as pessoas fazendo... Às vezes, é uma coisa muito triste, eu vejo às vezes, mas às vezes a mulher às vezes usa a medida protetiva, talvez às vezes como vingança. Sim. Então isso também... E tem aquela pessoa tem que ficar também que muito presta atenta. queixa, tira queixa, presta queixa, Presta tira queixa, queixa. tira queixa, E aí, tipo, Vai a polícia já nem descredibilizando, né? vai atrás, porque, E aí onde prestei acontece- queixa e no outro dia vai tirar. Prestou queixa, no outro dia vai tirar. E cara, numa dessa o cara vai, né? Isso aí até eu acho que prejudica bastante. Descredibiliza até realmente a mulher que precisa, que está sofrendo ali. Cara, o número de feminicídio aumentou drasticamente. Nossa, mas muito. acontece Apesar da tudo isso, proteção, né? Então, se a mulher tem essa proteção e o cara liga pra ela ou vai na porta, ela pode ligar imediatamente pro 190 e aí eles vão e prende o cara. Prende, afasta. E também um tipo de violência que cabe à Maria da Penha é a violência psicológica, que às vezes a vítima ela demora para perceber que ela está sofrendo, principalmente quando
É lógico, a gente não pode generalizar, porque às vezes fala, tudo é narcisista, não é bem assim, né? Mas às vezes ela está sofrendo aquela violência, ela não está percebendo. E ela está se anulando, ela está com trauma, ela está se achando a pior pessoa do mundo. Ela acha que o problema é ela. O problema é ela, ele está afastando ela da família, dos amigos, de tudo. Então, às vezes, demora para perceber. Mas quando ela percebe... Ela pode usar. É. Você usou um termo, violência patrimonial. Patrimonial também existe. É assim, quando o marido, ele priva a mulher dos bens dela, do salário dela, ou, por exemplo, ele pega o celular dela e quebra para que ela não usa mais, pega os instrumentos de trabalho dela e quebra e não deixa ela usar, ou um bem que é dos dois, ele não deixa ela ter acesso, ou um dinheiro que é deles, ele não deixa. Então, isso existe muito. E eu conheço um caso. Ou às vezes a mulher ela trabalha em casa, ela cuida dos filhos, tudo, e só o marido é o provedor. Então, ela tem que ficar toda hora pedindo. Ele não dá. Então, isso também é violência patrimonial, né? Porque ela também tem direito. Ele controla. Não é assim, sai gastando e eu me dá aqui que eu quero dinheiro para comprar blusinha. Não é isso. Mas ela também tem direito. Mas é a pessoa que está em sofrimento. Sofrimento por causa dessa tipo atitude. De atitude. Aquela hora que eu ia perguntar sobre relacionado a filhos, eu lembrei. Vamos supor que eu tenho meus filhos, tudo, e eles vão para casa do pai, só que a guarda é minha, e ele não quer me devolver. Aí, o que a mãe deve fazer num caso desse? Porque acontece muito também, né? Eu acredito. Sim. Aí tem pais até que podem pegar e sumir com a criança, né? E aí, se você já tem essa guarda regularizada e a guarda é tua, e ele lá não... sábado é dia dele ficar, mas ele tem que devolver às 6 horas. Ele não devolve e ele não quer devolver... Você vai e entra com uma ação de busca e apreensão e aí você consegue pegar teu filho de volta. Isso agora, já se com você a polícia não ou com o tem... conselho? Oi? Com a polícia já direto, que ela liga ou pro conselho tutelar por ser criança? Também, às vezes o conselho se intromete também, né? Ou às vezes o advogado, você pode procurar o advogado, ele entra com uma medida cautelar de busca e apreensão para pegar a criança. Agora, para isso você tem que ter uma decisão, né? Se você não, nessa guarda compartilhada não for regularizada, se a criança mora com você... E ele não cumpriu o regime de visitas lá, ele não devolve no horário, também você tem direito de pegar. E a guarda compartilhada, que vai estar para os dois decidir, só que mora com a mãe ou com o pai, e o outro pega e não quer devolver. Por mais que seja compartilhado, ele não pode ou ela não pode fazer isso, tem que devolver porque a criança mora lá. Sim, tem lá, né? E ainda mais se tem lá os horários estipulados de visita e ele não devolve, você tem o direito de ir lá e pegar. Se a criança, e ele some com a criança igual você falou, como que faz? A polícia tem que caçar ele. Agora, se você não tem essa guarda regularizada, ele pode falar, não, a guarda é minha também. Ela não regularizou, é meu filho também, eu faço o que eu quiser. Olha a importância de então, deixar regularizado, né? A importância de um profissional, né? Porque senão vai falar, mas ele é meu filho, a guarda, nós temos uma guarda de fato, nós não temos uma guarda de direito, não é minha nem dela. Então, se eu quiser pegar meu filho e sair, eu vou, não é? E muita coisa acontece assim que eu acho que as pessoas não têm a mesma informação, porque tanto detalhes, se você souber o que isso vai te causar de transtorno, cara, regulariza tudo isso para pelo menos você ter um pouco de paz, viver em paz, porque para poder o transtorno que tudo isso causa. A pessoa, por isso que às vezes no Instagram eu tento alertar bastante para a pessoa ver a necessidade, né? Que não é um luxo você consultar um advogado, é uma necessidade às vezes para você não ter problema depois mais para frente. É algo muito necessário. Futuro, né? E tem algum advogado assim que você se inspira, que você admira, algum profissional assim ou alguns profissionais, porque sempre a gente se espelha ou admira alguém. Olha, eu gosto muito nessa parte assim de direito da mulher, eu gosto muito da Vanessa Borim, que ela é uma advogada de Rio Preto. Ela só faz só mulheres, né? Então eu admiro muito ela porque ela veio acho que de um relacionamento complicado. Então ela entende a dor, né? Eu gosto muito da Bárbara Correia também, que é uma advogada que eu não conheço pessoalmente, mas que eu sigo no Instagram também, que ela fala muito dessa parte de divórcio.
E ela foi até a minha professora, que chama Adriana Nicolino, que é uma advogada que faz a parte de sucessão, então eu também gosto muito dela. Então essas São as inspirações. eu gosto bastante delas. Ai, tem bastante, né? Tanta gente. Tem tantas que a gente mulheres admira, sensacionais, né? E advogados também, né? Dr. Rafael, esqueci o sobrenome dele também. Eu acho bem legal o trabalho que ele faz, né? A parte aí de família. Ai, tem muitos, né? É difícil. Essa parte de família, ela é bem extensa, né? Bem extensa. Pra E você tem cuidar, muito muita detalhe. Porque coisa. isso que eu falo, que é tão importante, é igual o médico, né? O médico, ele se especializa. Por que não o advogado se especializar? Porque aí você consegue pegar todos esses detalhes, é muita coisa. Se você tenta fazer todas as áreas, às vezes não sai um trabalho bom. Então, eu acho que quando você vai tratar de uma coisa específica de direito de família ou de sucessão, pega um advogado especialista. Eu acho que vale a pena, né? É Com verdade. certeza. Bem melhor. Depois desse papo de hoje, meu Deus, eu já quero. Com certeza tem muita gente que não imaginava Pra se blindar, né? que tem tanta coisa Tem e muita coisa. muita gente se identificou com algum dos assuntos. E é importantíssimo a pessoa se blindar, eu acho, né? Que é aquela questão de prevenir do que remediar. E é muito Sim. sério, né? Tem umas coisas que é bem sério e pode evitar bastante coisa. É verdade. E doutora, obrigada pelo aulão aí. Gente, pelo amor de Deus, você tá muito- assistindo, olha Tem só. tanta coisa que às vezes a gente esquece, eu passo batido aqui. Mas É, a Só um gente vai assunto ter que bacana. pegar outras vezes pra gente. Dar o vivaço pra Sim. mulherada interagir, fazer pergunta. que né? elas- Ó, principalmente a parte, né, de sucessão, que é mais complicada. Nossa, mas, com certeza. Tem muita regra, muito detalhe, né? E cada caso é um caso. Você tem que montar realmente um caso para poder explicar. Sim. Uma coisa que as pessoas muito elas se enganam, assim, por exemplo, falam assim, eu vou me casar na separação de bens. Vou falar isso daí, que é uma coisa muito comum. Vou me casar na separação de bens, porque quando eu falecer, eu não quero dividir nada com meu cônjuge. Meu Deus. O que acontece? No regime da separação de bens, se você se divorciar, você não vai ter que dividir seus bens, né, com o seu marido, com sua mulher. Agora, em caso de morte, o cônjuge é o outro herdeiro, mesmo na separação de bens. Então, tem muita gente que não sabe. Fala, mas eu vou ter que né? Com aquele Como que ele é trambolho. herdeiro? Assim, vamos fazer um resuminho assim. Quais são os regimes existentes? Vamos lá. Comunhão parcial de E na bens, que é o mais comum. Se você não escolher na hora do seu casamento, você o regime legal é o da comunhão parcial E de o bens. parcial é Tudo que você adquirir durante o casamento, Divide. em caso de divórcio, vai ser partilhado. Independente de quem comprou, independente do nome de quem tá. Às vezes a cliente chega para mim e fala assim, mas o carro tá no meu nome. Eu falei, qual que é o teu regime de bens? Parcial de bens. Então, é metade do teu marido. Ou o contrário. Você vai, eu já vou- mas eu que comprei. Eu falei, mas entendi. Deus, que dó. Aí tem o né? regime parcial. Comunhão total de bens, separação obrigatória de bens e separação convencional de bens. A obrigatória é quando a pessoa ela tem que se casar, ela não tem como escolher um outro tipo de regime. Por exemplo, hoje isso já mudou também, mas antigamente as pessoas maiores de 70 anos eles eram obrigados a casar no regime da separação de bens. Hoje teve uma decisão do tribunal que mudou isso, então eles podem optar, né? Em qualquer regime que eles quiserem. Se eles podem fazer um pacto pré-nupcial e aí optar por um outro tipo de regime. Se eles não optarem, vai ser a separação obrigatória. Entendeu? Mas Gente, é muito interessante, né? e tem e assim, a regra para o divórcio não é o mesmo da regra para a sucessão, do mesmo regime de bens. Então, é muita coisa. Haja memória pra guardar tudo Valorize! Livre. Valorize aí o seu advogado ou sua advogada, meu filho. Nunca ache esse honorário caro, porque olha, é Tá muita vendo, né? Essa muita enciclopédia. informação. Tá vendo essa enciclopédia aqui na nossa frente? Mas não perde nada. Diante disso, eu determino que sem mais, podemos mudar de trilha, meritíssimo. Ai, gente, Fernanda, você já tá uma juíza. Eu tô muito no clima. A cabecinha Muito dentro do direito. Sim. Muito do direito. Muito,
Às vezes Agora nós vamos Agora mudar vamos de pra ré. trilha. vamos, senão também Agora- começa a dar um sono, agora minha né, réu. gente? Jamais conversaria 15 Vai, horas vai. seguidas. A gente tem tanta regrinha ainda. Agora nós vamos fazer uma brincadeira pra te remeter um pouquinho da sua infância. Apesar que eu falo que na nossa infância acho que não tinha 3 pistas. Não tinha. O Silvio Santos lançou agora recentemente. O Silvio Santos lançou Semana recentemente, passada. semana passada. Ó, então uma das 3 pistas. A brincadeira é o seguinte, eu vou falar 3 palavras que vocês têm que adivinhar com essas 3 palavras o que eu pensei e escrevi aqui no meu papel. Ai, Ai, que Deus, ela se abre. Olha o perigo. Não, mas Tem todas coisas- nós jogamos. Olha o todas perigo, nós- Fernando, que a Tami pensou, doutor, é o perigo. Ai, meu Deus. Não, Ai, ai, teve ai. uma aqui que eu fiz exclusivamente pra doutora. Você acerta, hein? Ai, meu Deus, que responsabilidade. Vamos lá. Ah. Primeira. Tem salgado. Pode começar, doutora, falando uma coisa. Tem salgado. Tem salgado? Mar? Não. Nada a Bolo. ver. Aniversário. Ah, salgado de coio. Então, tu faz. Tem salgado, aniversário. Tem doce. Salgadinho. Ô, Fernanda. Tem doce. Tem doce? Salgado, tem doce. Tem salgado e Festa. tem doce. Tem salgado e tem doce. Cantinho gourmet. Cantinho do Jaci, tem salgado e tem doces melhores da região. Casamento. mas não. Casamento. Não. Tem salgado, tem doce. Não é aniversário, não é bolo. Não é casamento. Não é casamento. Tem doce, tem salgado. Disquite. Verdade, mas não. Tem festa. Qual a agora. terceira? Ai, meu Deus, difícil. Tem salgado, tem doce. Não é direita. Não é direita? Não. Torta. Torta. Ai, ai, Logo eu que tenho ai, meu Deus, tem torta, escoliose, duas tortas. Logo a Fernanda que não sai da live. Eu que sou torta. Logo a Fernanda que não sai da live. Logo eu que almoço e janto no cantinho gourmet. Produto químico. Meu Deus, Tami. Escova progressiva. Normal DI, do que eu não uso no Brasil. Não é formol. O que é? Não é formol. Produto Produto químico. Ai, meu Deus. Ah, agora vocês vão acertar, hein? Série Breaking Bad. Breaking Bad. Anfetamina. Produto que, oh meu Limpa Deus. a água. Que boa, Boa. Eu até deixei a segunda por último, Deixa que eu- era produto químico usa na piscina. Ah, isso aí, limpa a água. cloro, isso eu ia Isso é saber. triste. Deixei aquela lá por Aquela no segundo ela já Gente, a mata, gente tá né? arrasando, hein, Tá menina? arrasando, olha lá. Acontece que a Fernanda Lavou o Ela- cabelo. Fernanda, A próxima ela não vai participar. Deixa a convidada ganhar, por favor. Ai, sim. A gente é companheira. Isso, ó, se ela acertar, vale pra mim também. Eu acho. Ela eu me representante. Eu acho. Ó, essa daqui tá fácil. Eu passei procuração Ó, pra assinou a ela, procuração. Olha, com A certeza. gente combinou Estamos dividindo o antes, cérebro. Ah, A gente combinou. homem que toca gaita. Gaiteiro, Instrumentista. Ai, meu Deus, como é que chama? Músico. Homem que toca gaita. Sirigaito. Ai, gente. Nossa Senhora. Próxima. Nasceu na Europa. É, escocês. Eu pensei, mas eu não lembrava. É porque eu amo aquele filme lá do. Como é que chama? Outlander, que tem aquele escocês lindo lá, então eu já A lembrei. segunda ia ser usa saia, só que ia ficar na lata, né? Não, deixa eu... Não, mas eu ia lembrar posição. do bonito lá, do Do bonito. A gente até do esquece que tá Outlander. de saia, né? Tem casa que tem. Tem casa Tem que casa tem? que tem? Cachorro. Tem. É, tem casa que tem, na tua tem demais, né? Na minha tem bastante. Tem Casa da casa que Fernanda. tem. Letra A. Não. Porta. Olha, tem casa que não tem porta? Tem casa que não tem porta? Tem. Aquela que não tem porta, não tinha Não teto, tinha, não não tinha tinha nada. nada. Tem casa. Tem Não. carro que tem. Tem carro que Carro? tem? Tem casa que tem Tapete. Porta. Não. Antena.
Rapaz, Ludmilla, você deu uma... Não era antena, Ludmilla? Você ainda vai soprar errado? Eu não era antena. Mas eu não... O diretor assoprou. Eu não peguei o assopro. Esse ponto é do diretor. Ele soprou errado ainda. Ai, não é teto? Ele não teto. Tem casa que não tem? Eles vão de lona, tem. Ele carro quer conversar. Certo. E aí? Ai, gente. Refresca o Ar-condicionado. Ar-condicionado. Nossa, até que enfim. Aí todo mundo... Empate técnico, casa aí eu e a técnica. doutora. Empate técnico. Sem ser. Tá, vou pras duas últimas. A última que eu fiz pra você, eu vou... Ai, meu Deus. Isso aqui é. Que medo. Polícia usa. Algemas, bebê. Revólver. Algema. Algema. Ela usa Algema. demais. Já Ela é. acertou? Já acertou? Ela usa demais. Obrigada. Polícia usa, bandido não gosta, prende as mãos. Ai, bandida. nem precisou da segunda lá. Nossa, eu acertei de primeiro. Isso aí vale 10 pontos. Ah, não vem tanto. Eu só tô perdendo aqui, ó. Diretor, dá uma dica aí pra mim. Ajuda? Essa é a última. Essa eu fiz pra você, doutor. Ai, meu Deus, se eu errar, ó, a responsabilidade. Doutora, não erre. Olha a Gente, responsa. só pra Vai, só me Fernanda. procurar, pra ser procurador. Investigar casos. Delegado, não, investigador. Sherlock Holmes. Eu fiz pra mais, vocês também jogam. Caralho, não sei. A Fernanda, você não investiga, não costuma investigar nada, não. Ouvir testemunhas. Investigar casos. Ouvir testemunhas. Delegado. Juiz. Juiz. Vai, Fernanda. Fala a sua profissão. Ai, advogado? Não? Não. Vai? Rapaz. Ai, Promotor. 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 Não investiga. Ah, eu né? li que eu Na cabeça Eu dela. procurei lá que ele investiga. Delegado. Que Ele investiga a Tá pessoa, bem, ele investiga as testemunhas. Não, mas ele faz parte do carro. É quem faz o inquérito é o delegado. Ó, mas no Fantástico Mundo Por isso da que eu Tânia, errei, tudo tá? existe. Tem. Para que eu Você li, me o atrapalhou. Google mostrou. Você me atrapalhou. Ela acertou, vai. Então valeu. Então tá, eu Aí, errei diretor, essa. Isso. As Oxi também erram, não, Fer? Com certeza. Que triste. Viu, ó? Diretor, vou te mandar lá pra aquela festa. Não vou não, porque a Camila não deixa. Vamos lá agora, meu Deus. Então, como foi o placar? O placar. Como que ficou esse meu aí? Ficou menos um pra mim. 2 pra Cíntia. Oh. 2 pra Camila. É mesmo, acertei da algemas. Queria. Você acertou da algema. 2 pra Camila, 2 pra Cíntia e 2 pra Fernanda. Ó, empatou. Pra ninguém ficar triste. E você Menos está um pra excluído da próxima brincadeira. E eu vou conversar com o Google, porque eu procurei lá. Ó, muda pro Eu vou chat mandar o GPT, porque tá. Então é câncer. Você vai procurar no Google. Quem que investiga antes? O dia que eu tava com uma fumaça no meu pulmão, que eu não sabia que era de quando eu fumava, que era fumaça, falou que eu tava com câncer, eu fui no médico. Meu Deus do céu, tá vendo? Ele tá vivo até hoje, sem Tô- câncer. E agora meu pulmão tá limpo. Ó, com uma saúde de ferro. Uma saúde de ferro. E aqui, todo mundo. Ai, gente, claro, mas eu sou iludida, eu gosto disso. olha, eu adoro esse momento da brincadeira e eu sempre falo, brinca na sua casa, faz momento com a sua família, não, pode ser essa, pode ser outra, mas brincar é super importante no mundo que a gente tá vivendo. A verdade. gente vive um mundo super acelerado, tem que fazer, tem que ter, tem que correr, mas você tem que ter um tempo pra viver, conviver, se conectar. Com Esquecer o celular, esquecer né? o celular É, e viver com quem realmente importa. Compra um dominó, minha senhora. Vai lá, joga, Sabe que põe na eu mesa. gosto de brincar Legal. com os meninos, que a gente dá muita risada, aquela brincadeira de antigamente stop, lembra? Ah, a gente já brincou aqui, eu É adoro. ótima, é muito Na legal. próxima que você vira, a gente vai fazer cada nome de novela, de cantor. é Ele fala, gostoso. mas quem que é esse cantor? Ele falou, ó, existe, não vem não. De repente a gente não acha. Existe no mundo. Fruta, inventa umas coisas.
coisa, mas é legal, porque eles largam o celular e você consegue. Vai viver o mundo real. E é um exatamente. momento, Legal. né, de descontração. É. Bom, falando no momento de descontração, agora não acabou, né? Não, agora nós ai, meu vamos de frente com a doutora Cíntia. Ai, meu Deus. Vamos saber um pouquinho o que passa na cabeça dessa advogada. Ai, meu Deus. Doutora, eu vou perguntar e você responde pra mim com uma palavra o que vier na tua cabeça, tá? Do fundo do teu coração. Tá. Deus. Deus pra mim é tudo. É a base, né? É o amor. Amor. Deus é amor. É o Pai. Amigos. Amigos, poucos, mas bons. Amigos essenciais, eu acho que tem que ter. Alguns, né? Às vezes poucos, mas bons, né? Família. Família é a minha vida, é a minha dedicação. É por quem eu trabalho e por quem eu faço todas as minhas coisas. E com quem eu jamais pensaria em não ter a família que eu tenho hoje, né? Meus filhos, meu marido, tudo. É tudo também. Justiça. Justiça. Tratar igualmente os desiguais na medida das suas desigualdades, né? Então, tentar levar justiça, mesmo para aqueles que não acham que não têm direito, mas que merecem, né, ter seu direito assistido. Então, acho que é isso, mais ou menos isso, né? Nossa, tô me enrolando aqui já. Nada. E o direito? É uma paixão. Eu gosto bastante. Calachoi. Essa foi pra pegar advogado contra mim. Que foi tão legal essa história do Calanchoe, gente. O Calanchoe, gente, duro que é um enigma, né? Quem que mandou esse Calanchoe, eu não sei. Devia ser madrinha do casamento. E se você tá assistindo essa parte que do Calanchoe não entendeu nada, volta lá no começo porque, ela pra queria, saber da fofoca. Deu errado, né? O plano dela deu errado, né? Porque aí se ela queria Deu o errado pra marido... Ela saiu pela culatra. Deu errado pra ela e deu certo pra você. Pra você não cumprir. Deu errado. Apesar que eu ainda acredito que é ela. Caligrafias idênticas e impressão digital têm o mesmo peso? Opa! Olha, nem pensou, na impressão digital era só escrita lá, né? Porque se fosse... Eu acho que isso aí foi uma armação do teu próprio esposo. Pode ser. Agora a letra, gente, era pra acabar. Eu devia ter guardado o Que ele papelzinho. comprou o Calanchoe e ela que escreveu. Pra mim mesmo. Isso aí, pra ficar lá no escritório, ó. Aconteceu desse jeito. É muito chato, né? Doutora, e para quem está querendo entrar aí na profissão, né, do direito, ser um advogado, o que você tem a dizer para as pessoas que vão começar? Olha, faça estágio, porque você não sai da faculdade sabendo nem 30% do que você precisa saber. Você não sai sabendo precificar o seu trabalho, você não sai sabendo captar cliente, você não sai sabendo fazer, por exemplo, marketing jurídico, que é o que hoje eu acho que é uma forma de captação de cliente. Então, você tem que aprender na prática, porque só a teoria não adianta. Não adianta. E assim... mostrar seu trabalho, porque quem não é visto não é lembrado, então não ficar lá no escritório esperando o cliente chegar, não vai acontecer, né, hoje em dia, principalmente. Então, mostrar seu trabalho, aproveitar as oportunidades e mostrar o que você sabe, o que você faz, isso é muito importante. Estudar. Dia de noite estudar. Mas às vezes nem hoje em dia, assim, talvez não é aquele que sabe mais que é o melhor na profissão. Entendeu? Tem outras coisas hoje que influenciam, né? Não é, às vezes a pessoa sabe muito, mas fica lá, não mostra o seu trabalho, não mostra o seu conhecimento. Às vezes é aquele que sabe menos, mas sabe captar cliente, sabe se vender, né? Sabe se mostrar. Então se posiciona. Né? Então ele é um advogado mais bem sucedido. E uma frase que descreva assim, a doutora Cíntia?
eu sempre tive muito medo de muitas coisas. E aí um dia eu escutei de uma pessoa que eu fiz mentoria, que ele falou assim, onde está teu maior medo, pode ser esteja teu maior talento, né? Então tudo que você tem medo, você tem que enfrentar, porque talvez você enfrentando esse seu medo, isso que vai te trazer um sucesso, vai te trazer um retorno. Então, não fica na tua zona de conforto, enfrenta. Tá com medo? Vai com medo mesmo, né? Então a Cíntia é aquela mulher corajosa. Eu tento ser, que nem pra vir aqui, eu falei, ai meu Deus, será que eu vou? Não vou, mas eu falei, não, eu vou. E nem dar uma palestra, isso até hoje eu nunca consegui fazer, mas é um medo que eu tenho que enfrentar. E fazer as coisas, fazer coisas que eu tenho medo, que eu acho que isso vai me trazer um engrandecimento maior. Eu acho que é isso, mais ou menos. Perfeito. Isso é incrível. O que é sucesso para você? Sucesso é poder conciliar a minha família com o meu trabalho, com as coisas que eu gosto. Sucesso para mim não é dinheiro, né? Não é posição social, mas é fazer o que eu gosto, viver disso, mas ao mesmo tempo poder conciliar a minha família, os meus amigos, né? Sem me matar, sem assim exagerar só no trabalho e deixar as outras coisas de lado. Então eu acho que sucesso é isso. Né? Muito bem. Isso aí. Maravilhoso. Doutora, muito Eu que obrigada agradeço por você ter vocês. vindo. Adorei, gente. Foi muito legal. Não fiquei, assim, eu achei que ia ficar mais nervosa, não fiquei, porque vocês são muito acolhedores. Me diverti muito. Foi maravilhoso. E vai ter outras vezes, porque Com eu certeza. Ainda tem muita coisa, Vai né? voltar no ao vivo. Ai, no meu Deus, agora eu já tô YouTube. mais A preparada. mulherada, né? nossa, vai cair assim. Vamos brindar. E obrigada pela participação, Obrigada doutora a vocês. Cíntia. Adorei. E aí, trilheiro, esse foi mais um Na Trilha Podcast. Muito obrigada se você chegou até aqui. Curta, comente, compartilha. E até o próximo. Muito obrigada a todos que ficaram aqui, né, com a gente até no final, né? E você que passou por aqui, depois voltou, já manda aí pra alguém, já vai lá no nosso Instagram, já curta, compartilha, comenta, né? Nossa publicação, né? Lembrando que quem assistiu, escreve aí eu quero no TikTok pra ganhar os cupomzinhos do Granabet. E lembrando que esses cupons são válidos por 7 dias, tá? Então, entre em contato, a gente vai entrar em contato com vocês que ganhou e já corre pra fazer teus palpites. É isso mesmo, porque tem gente ganhando e esquecendo, né, Tami, de entrar em contato e ele E aí, inspira, acabou. perde a validade. Beijos e obrigada até semana que vem. Até semana que vem. É isso aí.